Fala galerinha, beleza? Mais uma aula aqui para vocês, tá? E nessa aula a gente vai trabalhar o assunto chamado equação do segundo grau, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Saulo Felipe, tá? Já te convido a te inscrever no canal, deixa o like aí no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula, tá bom? Uma aula muito pedida, viu? Equação do segundo grau. Vamos para a aula que é o que importa pra gente. Equação do segundo grau, também chamada de equação quadrática, é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Então vamos logo verificar como é que é essa história aí. Então você tem aqui a estrutura de uma equação do segundo grau, tá? Onde um dos termos está elevado ao quadrado. Então, se eu tenho um termo que está elevado ao quadrado, isso já caracteriza que a equação é do segundo grau, tá bom? Agora, tem algumas coisas que é importante você identificar e observar as características principais de uma equação. Por exemplo, olha só, o x, galera, é chamado de incógnita, tá? Ou raiz da equação. E quando a gente trabalha com uma equação do segundo grau, a gente sempre vai determinar essa equação duas raízes, tá bom? Então, uma equação do segundo grau possui duas raízes. Elas podem ser iguais, podem ser diferentes ou podem ser simétricas, beleza? Isso vai depender muito da equação que você vai resolver, beleza? Outra coisa importante é você observar os valores A, B e C. São os coeficientes de uma determinada equação do segundo grau, beleza? São valores numéricos, beleza? Uma coisa importante falar sobre esses valores é que o A tem que ser diferente de zero. O A não pode ser zero, porque quando você multiplica zero por qualquer coisa, o resultado é zero. Então, eu eliminaria esse expoente aqui, ó, tá? Eliminaria o termo ao quadrado e ele deixaria de ser uma equação do segundo grau. Beleza? Vamos para uns exemplos aí. Bom, primeiro exemplo aqui, ó. Então eu tenho aqui a forma geral da equação do segundo grau, beleza? E observa aqui, ó. Então você tem essa forma aqui, tá? Essa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, a gente vai identificar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A, galera? O A, ó, está na frente do x quadrado. Nesse exemplo, quem está na frente do x quadrado? O 7. Beleza, então eu vou lá e coloco o 7. O meu coeficiente A é 7. Bom, o B está na frente do x. Então, na frente do x está quem? 13. Pronto, identificou. E o C é o elemento independente, que não depende da variável. Ou seja, é o cara que não tem x, que nesse caso é o menos 2. Tranquilão? Olha, identificar os coeficientes é muito importante, tá? Futuramente a gente vai resolver aí pela equação de Bhaskara, e a equação de Bhaskara resolve através dos coeficientes. Então, saber determinar os coeficientes é muito importante aí, beleza? E tomar cuidado com o sinal. Quando for negativo, tem que identificar o negativo. Outro exemplo, olha aqui, ó. Então, você tem x² menos 6x mais 10 igual a 0. Vamos identificar os coeficientes. O coeficiente A está do lado do x², beleza? No x², quem está na frente dele? Ó, não tem nenhum número. Então, quando não tem nenhum número, significa dizer que tem pelo menos o número 1, que é o elemento neutro, né? E a gente vai e coloca aí o número 1, beleza? No lugar do B, no caso, ele está do lado do x, ó, você observa que o B está do lado do x. Então, nesse exemplo, quem está do lado do x é o menos 6. Aí eu vou lá e coloco menos 6. E o elemento C, o termo C, o coeficiente C, melhor dizendo, é o 10, é o termo independente, o que não tem x. Eu coloco aqui 10, tá bom? Só toma cuidado com uma coisa, ó, quando o coeficiente for negativo, você tem que colocar em evidência o sinal, tá? Positivo não é obrigado. Outro exemplo, tá aqui esse exemplo, só toma cuidado com uma coisa, ó. O A, na forma geral, sempre aparece em primeiro, beleza? Mas nos exemplos numéricos, esse A ele pode estar embaralhado aí. Observa que aqui no terceiro exemplo, tá? O A ele já não está em primeira posição, porque o A sempre está do lado do x². E nesse caso, o x² não está em primeira, ele está em segundo, tá? Então, se ele está em segundo, você, para identificar o A, você tem que olhar para o x² e não na posição, tá? O A não é o primeiro, o A é o elemento que está no x². Nesse caso aqui é o número 1, aí eu vou colocar aqui o número 1. O B é quem está do lado do x, então do lado do x é quem? O menos 1. E o elemento C é o que não tem x, no caso é o 5, tá bom? Próximo exemplo, tá aqui, ó. Vamos tirar os coeficientes. O A está do lado do x², nesse caso é o número 1. O B
está do lado do x, mas eu não tenho um x. Então, significa dizer que eu não tenho o coeficiente b. Quando eu não tenho o coeficiente b, eu coloco 0. Bom? E o coeficiente c é o menos 49. Beleza? Olha, observa aqui, né, que a gente tem uma diferença desse exemplo para esse exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho 3 termos, aqui eu tenho só 2. Então, a gente já começa a perceber que existem equações completas e equações incompletas, tá? Porque a equação de segundo grau, né, de forma geral, ela tem 3 elementos, 3 termos. Então, aqui a gente já observou que tem um só com 2 termos, tá? Então, a gente vai estudar equações completas e equações incompletas. Continua. Como nós falamos anteriormente, a equação do segundo grau, ela vai produzir para a gente duas raízes, tá? E eu chamo aqui de x' e x duas linhas, tá bom? Tem livro didático que chama de x1 e x2, mas isso aí não influencia em nada, tá bom? É só uma questão mesmo de nomenclatura. Então vamos supor que o meu x', nesse caso aqui, seja 5 e o x duas linhas seja 2. Aí vem uma coisa muito importante, ó. Se esses caras são raízes dessa equação, significa dizer que quando eu pegar o 5 e trocar no lugar do x, o resultado vai ser 0. Vai ter que dar 0 no caso. Tá? Beleza? Então vamos fazer isso. Estou trocando. No lugar do x eu coloquei 5. Beleza? Então ficou 5 ao quadrado, menos, 7 vezes x vai ficar 7 vezes 5 e repete mais 10. Quando eu resolver essas operações, galera, se o resultado der 0, aí significa dizer que, de fato, o 5 é raiz da equação. Tá? Então, ser raiz da equação é um valor que, quando eu substituo dentro da equação do segundo grau, ela torna a igualdade verdadeira. Ou seja, ela faz com que este lado também seja o quê? 0. Tá bom? Então, resolvendo aí, eu tenho 25 menos 35 mais 10. Somando aqui, ó, positivo com positivo, eu tenho 35 menos 35 igual a 0. E quanto é 35 menos 35? 0. De fato, ambos os lados deram 0. A gente pode concluir que o 5 é raiz desta equação. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó, olha só. Essa aqui também é uma equação do segundo grau. Consequentemente, ela vai ter um x' e um x duas linhas, ou seja, duas raízes. E vamos imaginar que o x' dessa equação seja 7 e o x duas linhas menos 7. Tá? Esse x' só vai ser raiz da equação, melhor dizendo, o 7 só vai ser raiz da equação, se quando eu substituir esse 7, o resultado de fato der 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, fica menos 49 mais 7 ao quadrado. Aí eu vou resolver. Repete o menos 49, 7 ao quadrado é 49. E 49 menos 49, 0. Beleza, ó. Então, de fato, o 7 é o quê? Raiz dessa equação. Beleza? E aí, na sua casa, você testa aqui, ó. Testa para o 2, vê se o 2 é a raiz dessa equação. Você vai substituir e vê se vai dar 0. E aqui também você testa o menos 7. Substitui e verifica se vai dar 0, tá bom? Se for, esses dois também são, de fato, raízes da equação. Bom, a gente tem equações completas e incompletas, como eu falei anteriormente, né? Completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes. Então, se você tem um exemplo, ou uma equação de segundo grau, que tem o A, tem o B e tem o C, essa é uma equação completa, tá bom? Incompleta é quando o B ou o C é 0, ou os dois são zeros, tá bom? Se estiver faltando alguém, só não pode faltar o A, tá? Porque se não tiver o coeficiente A, significa dizer que você não tem uma equação de segundo grau, porque aí não vai aparecer o expoente 2, tá bom? Então a gente vai colocar esse exemplo aqui, ó, 2x ao quadrado. O coeficiente A tem, mas o coeficiente B e o coeficiente C não tem. Então significa dizer que essa é uma equação incompleta, tá? O coeficiente A é 2, mas o coeficiente B e o coeficiente C são zeros. Por quê? Porque não aparece aqui, beleza? Resolvendo equações incompletas. Gente, nós temos dois modelos, né, como a gente viu anteriormente. Nós temos as equações completas, equações incompletas, e ambas se resolvem de maneiras diferentes. Vamos começar com as incompletas. Bom, nas incompletas nós temos aí o primeiro caso, é quando o B é igual a 0. Se o B for igual a 0, significa dizer que a equação do segundo grau vai aparecer desse modelo aqui, ó. Tá bom? E como é que eu resolvo quando eu tenho só o x quadrado? O outro, que não tem x, eu vou passar para o outro lado. Então, menos 16 vai mais 16. O expoente passa em forma de raiz. Bom,
E aqui, quando eu for tirar a raiz quadrada de 16, né, você já sabe aí, pelo processo de aprendizagem, que quando eu tiro a raiz quadrada de um número, o resultado pode ser positivo ou negativo. Tá? Então eu vou ter duas raízes, eu vou ter o x' com o mais 4 e o x duas linhas com o menos 4. Porque 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16, tá bom? Então toda vez que a gente tira a raiz quadrada de um determinado valor, você tem dois resultados, um positivo e o outro negativo, beleza? Logo, eu posso concluir que mais 4 e menos 4 são raízes dessa equação. Beleza? Lembrando, raízes da equação são valores que quando eu substituo dentro da equação, o resultado vai ser zero. Vamos lá, outro exemplo, ó. Tá? Também o b igual a zero. Então eu vou lá, jogo 50 para o outro lado, vou passar esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 50 dividido vai dar 25, beleza? Joga a raiz para o outro lado. E a raiz quadrada de 25 vai dar dois valores, tá? Um positivo e um negativo. Ou seja, vai dar um x' positivo e um x duas linhas negativo, tá? E esses dois caras são o quê? São as raízes dessa equação. Segundo caso. No segundo caso, agora é o c igual a zero. Tá? Então, eu tenho este modelo aqui de equação de segundo grau. Quando eu tenho o a e o b, eu vou ter que fazer um procedimento chamado fator comum. Colocar em evidência o fator comum. Que nesse caso, o fator comum é o x, tá bom? Para quem não lembra o que é fator comum, eu vou deixar aqui o link do vídeo anterior, tá? Que fala aí sobre o fator comum, beleza? Então, assiste essa aula para você não ficar perdido. Bom, aí, galera, o fator comum nessa equação aqui é o x. O x aparece no primeiro termo e aparece no segundo termo. Então, eu vou colocar em evidência. Colocar em evidência significa dizer que é tirar o x do primeiro e tirar o x do segundo. Mas observe o seguinte, ó. Aqui, eu não tenho só um x, eu tenho quantos x? 2. Então, se eu tirar um, ainda fica outro aqui do lado do 2. Tá bom? E aqui, se eu tirar esse x, vai ficar o número 1, porque o número 1 está aqui na frente. Beleza? Ele não aparece, mas ele está lá. Perfeito. Aí observa o seguinte, ó. Colocando em evidência, eu tenho uma multiplicação de dois fatores em que o resultado está dando zero. Se numa multiplicação o resultado está dando zero, significa dizer que um deles é zero. Ou o primeiro é zero, ou x é igual a zero, ou 2x menos 1 é igual a zero. Beleza? Aí, ó, já encontrei a primeira raiz, que x é igual a zero. Para encontrar a segunda raiz, aí eu vou resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Vou passar o menos 1 para o outro lado, vai ficar positivo, e vou passar o 2 dividindo. Pronto, achei as minhas duas raízes, beleza? Então, o x1 é 0 e o x2, ou o x duas linhas, é meio, beleza? Então, tá aí as minhas raízes da equação. Beleza? Outro exemplo, ó, né? C igual a 0. Então, vou colocar aqui em evidência o fator comum. Então, colocando o x em evidência, eu vou tirar o x do primeiro, mas vai continuar um x, porque sempre quando é x quadrado eu tenho 2, né? 2x no caso. E aqui eu vou tirar esse x, vai ficar só o 5. Aí vai ficar uma multiplicação em que o resultado é 0. Então, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. E aí o primeiro já é 0, acabou, já encontrei uma das raízes. E aqui é só passar o 5 para o outro lado, já encontrei a segunda raiz. Então, o x' é 0 e o x duas linhas é 5. E esses são o quê? Raízes da equação. Terceiro e último caso, vamos lá. No terceiro e último caso não é muito cobrado, tá bom? Eu particularmente não cobro esse caso em prova, até porque não faz muito sentido, ele é muito simples, tá? O resultado sempre vai ser 0 quando cair o terceiro caso. Ó, olha o exemplo, você tem 2x ao quadrado, você não tem o coeficiente b e você não tem o coeficiente c. Tá? O resultado do terceiro caso sempre vai ser 0, galera. Tá? E quando você pegar o 0 e substituir aqui, ó, 0 ao quadrado vai dar 0 e 0 vezes 2 vai dar 0. Então pronto, morreu. E, né, o terceiro caso, o x' vai ser sempre igual ao x duas linhas, que vai ser igual a 0. Tanto 0 que nem eu entendi agora que eu falei pra vocês, tá? Mas é um caso bem simples. Se você vê o terceiro caso, o resultado é 0 e acabou-se, beleza? E por hoje essa aula fica por aqui, tá bom? Aguarda aí a aula de equação do segundo grau 2, que a gente vai falar da resolução de equações completas, tá bom? E hoje eu estou gravando aqui da Escola Padre Salles, para quem for meu aluno, hoje a gravação é aqui, beleza? Até a próxima aula, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que eu sempre vou estar ajudando vocês. Fui!